Jesus crucificado e me pôde assim salvar. Para sempre, seus louvores vou cantar. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Queridos, graça e paz sejam multiplicados em nosso meio. Sintam-se todos acolhidos pelo nosso Senhor Jesus, que através do Espírito Santo já se faz presente em nosso meio. E mais um domingo nós vimos a este lugar para prestarmos a Ele todo o nosso culto, render graças ao Senhor e ser gratos por todas as coisas que nos ocorreram durante a semana. Louvamos a Deus por mais este domingo e por esta noite em que podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe neste culto e toda esta liturgia que será ministrada nesta noite, também os hinos que serão cantados e a palavra do Senhor que será ministrada ao nosso coração. Convido a todos que fiquemos em pé neste momento para a leitura bíblica do Salmo de número 98, onde leremos todos a uma só voz. Leitura bíblica do Salmo de número 98, onde leremos todos a uma só voz este salmo de adoração ao nosso Senhor. Leiamos. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios, e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Que maravilha é sabermos que podemos adorar a esse Deus. E esse salmo, ele é idêntico ao Salmo 96, onde nós devemos cantar um novo cântico ao Senhor. No início do salmo, ele nos mostra o que devemos fazer e na continuidade o que devemos reverenciar a Deus. Por isso nós devemos aclamar o Senhor, todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som da música. Oremos. Pai Santo, Deus bendito, de infinita graça e misericórdia, nós te adoramos, feito grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres. Suplicamos, Senhor, que nós possamos fazer sempre o melhor para te adorar e render graças ao teu santo nome. Por isso pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos dê total discernimento e entendimento para que possamos fazer isso. Fique conosco nesta noite e abençoe este culto. Oro assim em nome de teu Filho Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com o grupo de louvor, cânticos ao nosso Deus.
este último cântico, eu gostaria de convidar aqueles que assim desejam que se assentassem por motivo de conveniência, de conforto, mas a gente gostaria de fazer um louvor principalmente reverente. A reverência ao nosso Deus não é somente a nossa posição de estarmos assentados, levantados, estarmos cantando, não estarmos cantando, mas principalmente que os nossos corações estejam reverentes a Deus e estejam inclinados à sua voz e à sua presença que está em nosso meio. Leitura da Palavra de Deus, primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos de 15 a 17. Primeira carta de João, capítulo de número 2,
os versos de 15 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado pela liturgia que ora te prestamos em espírito e em verdade. Seja, ó Deus, esse culto todo inteiro agradável a Ti, e que a Tua palavra santa, inerrante, maravilhosa, uma vez proclamada aos nossos ouvidos, agora também alcance os nossos corações, levando-nos, ó Deus, cativos à verdade que ela contém, a fim de que sejamos transformados na imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. No nome de quem oramos, desde agora agradecidos. Amém. Irmãos, nós estamos no segundo sermão da série de sermões sobre as evidências de um novo nascimento. Há 4 domingos atrás, nós estávamos dentro de outra série que falava das marcas essenciais da igreja. Pelo menos aquelas marcas que os nossos reformadores ressaltaram ou elencaram como sendo as marcas que dão essência, dão forma, dão autenticidade à igreja, quais sejam a palavra de Deus e a sua primazia e exposição, depois a reta celebração dos sacramentos e, por último, a disciplina eclesiástica. Domingo passado, nós falamos de uma outra evidência, iniciamos uma outra série de sermões, agora falando sobre o novo nascimento, as evidências claras de um novo nascimento, e falamos semana passada sobre o andar na luz, o que significava andar na luz. E nós vimos todas aquelas propriedades encerradas naquela palavra: luz como conhecimento, luz como vida, luz como pureza e amor à santidade, ou seja, andando em boas obras, amando a Deus, tendo reto conhecimento da vontade do Senhor, apreendendo a palavra de Deus e a sã doutrina. Hoje, nós vamos dar um passo a mais nestas evidências ou nesta evidência do novo nascimento. Quando alguém demonstra na sua vida, com atitudes, com um modo de vida, com uma escala de valores, com uma visão de mundo que atesta o seu novo nascimento. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, um capítulo muito conhecido, um versículo muito amado pelo povo de Deus, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação espiritual da vossa mente. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer é que aqueles que nasceram de novo já não amoldam a existência da sua vida e não condicionam a sua vida pelos padrões da cultura e da sociedade vigente, pura e simplesmente. Estamos vivendo dentro de um contexto, nós estamos no mundo, precisamos nos relacionar com a cultura, com o conhecimento, com os sistemas de valores políticos que estão aí e tudo mais, mas destas coisas carecem de nossa parte discernimento, carece de nossa parte uma postura. Nós não vivemos ao sabor do vento, e nem andamos atrás de toda e qualquer corrente, e nem aceitamos qualquer forma de verdade, só porque aparentemente ela é boa, ou conveniente, ou porque ela é politicamente correta. Na verdade, nós cristãos temos um padrão, um jeito de viver em face do mundo, dentro do mundo, a favor do mundo. Então, nesta noite, nós vamos compreender o que significa amor ao mundo. É uma das evidências da vida cristã, é como nós nos relacionamos com o mundo, ou seja, como nós nos relacionamos para fora dos limites da igreja e do reino, como nós nos relacionamos com os outros homens, com a criação que aí está, com a sociedade que aí está. Aqui está o grande desafio do cristianismo desde os primeiros dias. João, como eu disse semana passada, o pai dele tem depósito de construção, pode pagar um piso novo. João, quando escreve os seus escritos, o seu evangelho e as suas cartas, há um contexto em que ele escreve isso.
Existe uma cultura em torno do cristianismo tremendamente hostil ao Evangelho. João, quando escreve, o problema não está apenas na perseguição do Império Romano. E olha que ele vivia dias de Décio, talvez de Nero, dias terríveis. O cristianismo não tinha sossego, vivia sendo perseguido. A igreja cristã não estava numa posição de destaque nem de conforto. Pelo contrário, o Estado romano achava que os cristãos eram ateus, portanto, perniciosos ao Estado, uma vez que o Estado romano era politeísta. Quanto mais deuses, mais virtude, mais religioso fosse o homem, mais o beneplácito, a complacência dos deuses estaria com o imperador, que se autoproclamava, inclusive, Augusto, também Deus, divino. De outro lado, o cristianismo era acossado pelos judeus. Os judeus perseguiam o cristianismo por serem uma falsa doutrina dentro do judaísmo, porque o cristianismo era uma heresia. O cristianismo chamava um homem de Deus e falava que o Messias era aquele homem desgraçadamente morto na cruz. Ou seja, o cristianismo, os cristãos sofriam perseguição do Estado e dos judeus. Entretanto, entre o Estado e os judeus havia uma cultura vigente, a cultura grega com todas as suas filosofias. E nesse caldo, nesse caldeirão cultural, religioso, que queria dar sentido à vida, punha em xeque a validade do Evangelho. Porque o Senhor Jesus havia feito promessas que a igreja necessariamente, a partir da sua perspectiva dentro do seu contexto, parecia não estar recebendo tais promessas. Afinal de contas, fala de uma salvação e nós somos perseguidos. Fala de uma paz e nós somos colocados na prisão. Fala de uma verdade e está cheio de filósofos no nosso entorno, dizendo que o nosso conhecimento é fraco. Fala de uma vida perene e muitos dos nossos irmãos estão sendo passados a fio de espada. Fala que ele veio para que tenham vida e tenham abundância, e o Estado está espoliando os nossos bens, está cobrando altíssimas taxas dos cristãos e tomando as nossas posses. Foi dito que nós éramos cidadãos livres, porque livres em Cristo, mas na verdade nós somos cidadãos de segunda categoria, de segunda classe. Ninguém nos quer bem. No meio dessa confusão toda, é preciso dar uma identidade para os cristãos, e dar uma identidade em forma de esperança, e dar uma identidade em forma de certeza, e dar uma identidade em forma de um estilo, de um padrão de vida. Esta é a grande preocupação de João. Esta resposta teológica pastoral nós vamos compreender agora. João, quando está falando de mundo, que o cristão não deve amar o mundo, que quando ele ama o mundo, ele se torna inimigo de Deus, João não está falando daquele mundo que o Pai amou tanto que enviou o seu Filho amado. João também não está falando do mundo que saiu das mãos de Deus nos 6 dias da criação e que Deus olhou para tudo que fez e disse: tudo é muito bom. Mas também João não está falando do mundo caído no pecado, porque desde os dias de João já havia a noção de que no mundo e na cultura existe aquilo que Justino chamou mais tarde de logos espermatikos. O que significa isso? Que neste mundo que não conhece o Evangelho, existem sementes da verdade. Os homens, quando chegam ao bem, ao belo, ao verdadeiro, à parte do Evangelho, estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Os homens da cultura, da arte, da educação, da política, quando fazem o bem, quando valorizam aquilo que é nobre, que é honroso, que é justo, ainda que não tenham uma palavra de Deus ou de Evangelho, ainda que não expressem absolutamente coisa alguma que diz respeito a Cristo, também estão sendo influenciados e conduzidos pelo Espírito do Senhor em forma de graça geral. E isso chama-se logos espermatikos, ou seja, sementes do verbo e da verdade. O que João está questionando ou proibindo os discípulos é amor ao mundo como sistema de valores ou como cosmovisão, como visão de vida, como visão de bem, de felicidade.
como visão de completude e de satisfação. O que João está questionando é o seguinte: onde está o seu amor, onde o seu desejo se realiza, ali mesmo encontra o sentido da sua vida. Se você coloca a sua esperança, a expectativa da realização de todos os seus apetites, de todos os seus desejos de felicidade, fora de Deus, em qualquer outra coisa, já é idolatria. Por isso que ele fala da concupiscência dos olhos, da carne, porque são todas aquelas coisas onde, colocando toda a nossa expectativa, nós colocamos sobre elas a nossa segurança e delas esperamos uma resposta para a nossa felicidade. E desde os dias de João, a igreja sempre foi tentada a ter Jesus como seu Salvador e seu Senhor, travessão na outra linha e mais alguma coisa. Desde os dias de Jesus, dos dias dos apóstolos, mesmo nos dias de Jesus, os homens sempre intentam ter uma espécie de uma carta na manga, um apoio, um plano B, uma saída de escape e, ao mesmo tempo, uma necessidade, né, de sentir-se dono da situação, dono da sua vida, tendo certeza para si mesmo do que é bom para si. Ou seja, é muito fácil nós erigirmos no nosso coração outros altares para outros deuses, para vivermos bajulando esses deuses, buscando sermos felizes. E aqui, João, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto que o Elber leu. A partir do versículo 16, ele diz assim: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência ou a cobiça da carne. O que significa a concupiscência ou significa a cobiça da carne? Significam todas aquelas coisas que apelam para a sensualidade, que também apelam para a sexualidade, que são coisas distintas. Aqui o apóstolo João está falando de prazer, a idolatria do prazer, a buscar o prazer pelo prazer, a não ver nenhum outro fim no entretenimento, no prazer da carne, no prazer dos sentidos, no prazer sexual ou em qualquer outra coisa que o valha. Nós vivemos numa sociedade, e é assim desde os tempos de João, sob a égide da sensualidade e do prazer. Não é à toa que os escultores gregos, quando tentavam esculpir o homem, tentavam chegar o mais perto possível daquela aparência de perfeição de curvas das mulheres e de músculos dos homens e uma série de outras coisas, exatamente porque era uma transferência, era um aporte que se fazia para dizer: olha, este é o padrão de beleza, este é o padrão de prazer, este é o padrão de sensualidade. O homem é feliz quando atinge estes parâmetros. Não é à toa que nos dias de João, os bacanais e as orgias estavam em moda. O que vocês acham que eram os bacanais e as orgias? Eram festas religiosas. Não era um encontro de pilantras e malandros que não tinham o que fazer da vida, então ia comer e beber. Absolutamente, fazia parte de uma estrutura filosófico-religiosa que era encampada por Menandro: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Baco é Dionísio, é um deus grego que é o deus do vinho. E ele se reuniu para cultuar esse deus, para pedir a Deus proteção para as suas vinícolas, para terem dinheiro, para prosperarem nesta vida e para terem muito prazer. Ou seja, o homem, se não buscasse, não tivesse prazer, ele era menos homem. Tanto é verdade que a cultura grega chegou a desenvolver a loucura da pederastia ou do homossexualismo como a maior expressão de prazer e de amor que o homem poderia sentir. Se você já leu alguma vez o Banquete ou o Simpósio de Platão,
você vai tomar um susto. Há um sujeito lá que se apaixona, Agatão, se apaixona por Sócrates, e tudo se dá na trama, demonstrando que o amor perfeito só entre criaturas perfeitas. Portanto, como a mulher é um bicho de segunda categoria, não tem a completude e a perfeição do homem, o homem só podia ter prazer com outro homem. Sexo com a mulher era um mau negócio e, ao mesmo tempo, era um mal necessário para a procriação. Mas o homem tinha felicidade, realização e prazer apenas com alguém que fosse do mesmo quilate, da mesma estatura moral e espiritual dele. Você transfere tudo isso para os nossos dias, a nossa sociedade, ela é pansexualista porque ela é pan-hedonista. Ela vive do prazer, está fora de moda, sacrifício, jejum, está fora de moda, abnegação. Por mais que pareça ter uma consciência social de voluntariado, ainda assim as pessoas só são voluntárias, na maioria das vezes, naquilo que vai lhe dar alguma satisfação pessoal. Não existe a entrega, a oblação, o dar a vida. Já faz muito tempo que nós pensamos que amar é alguma coisa que não pode custar coisa alguma de nós. Porque, afinal de contas, se não nos der prazer, nada feito. E se a gente reduzir isso para o nosso microcosmos, que é a igreja, as pessoas vão no pastor que lhe dá prazer, não no que lhe fala a verdade. Elas cantam hinos e músicas que gostam, não aquelas que expressam a nossa fé. Ao mesmo tempo, as sociedades internas geralmente fazem aquilo que gostam, não fazem necessariamente aquilo que é preciso ser feito na obra. Isso quando não usa a lógica da conveniência. Quando for conveniente a mim, se não atrapalhar a minha agenda, se não comprometer o meu entretenimento, se não fizer com que eu perca o Fantástico de domingo, que esse pastor fica falando 40 minutos e atrasa o Fantástico, ou quarta-feira não vem porque meu time vai jogar, ou porque eu cansei de tanto trabalhar, como se nós fôssemos os únicos homens no universo que trabalhassem, de todos os outros ficassem na praia. Quando nós começamos a colocar todas as coisas que condicionam a nossa obediência, a nossa vida, em detrimento de que eu preciso de tempo para mim. Quantas vezes os presídios já ouviram isso? Agora eu preciso dar um tempo para mim, para as minhas coisas. Eu achei até nesse momento que é o Senhor que tem cuidado de nós. Nós devemos cuidar de nossas vidas, mas Deus tem cuidado de nós. Não é isso que fala o apóstolo? Lançai sobre ele toda a vossa inquietação, porque é ele que tem cuidado de vós. Por que eu vou atrapalhar quem cuida de mim? Ele não pediu uma forcinha, ele não pediu uma mãozinha, ele disse que ia cuidar por inteiro, não nos ia faltar nada, que até o cabelo das nossas cabeças estão contados, que os pardais não morrem de fome, ele alimenta os pardais, nós valemos mais do que os pardais. Ele também disse que os lírios do campo nunca são lindos, mas jamais se vestiram, né? Que Salomão era rei glorioso, mas jamais se vestiu como um lírio do campo. E nós somos muito mais do que os lírios do campo. E vá por mim, em Cristo somos mais do que Salomão. Em Cristo somos mais do que o rei Salomão. Irmãos, quando o apóstolo João está chamando a atenção dos cristãos, não está dizendo que você não pode se divertir. Nunca disse que os espetáculos, que a arte, que os shows, por si mesmos, ou em si mesmos, são pecaminosos. Alguns o são mesmo. Alguns são a exacerbação das paixões mais toscas e mais doentias do homem. Vide pornografia, por exemplo. Entretanto, de per si, a arte sequer precisa do Evangelho de Deus para justificar-se, posto que ela é uma expressão natural do gênio humano criado sob o mandato cultural de Deus e também do mandato espiritual, que expressamos nosso encontro com a verdade em forma de beleza, bem como a educação, a tecnologia, os esportes. O futebol jogado ao domingo sequer é pecado.
Porque senão ele seria pecado na segunda, na terça, na quarta. Absolutamente, não é o dia que configura. Mas é quando aquela coisa se erege para nós como um ídolo. Sem aquilo eu não vivo. Eu preciso fazer isso sobre qualquer outra coisa. Quando eu sacrifico, né, o dia do Senhor, comunhão na igreja, o encontro com os irmãos, em troca de uma paixão, que é o time do meu coração. Eu preciso ir. Aí se configura. Caso contrário, quando é uma coisa que eu vivo muito bem sem, e que pode melhorar bastante o meu humor, por exemplo, ou qualquer outra coisa, vale a pena. Caso contrário, o amor ao mundo, a cobiça da carne, ao prazer pelo prazer, a fazer do prazer um fim em si mesmo, a esgotar no prazer a minha realização e o entendimento de quem sou, isso é idolatria. Mas João fala o seguinte: a cobiça dos olhos, ou seja, aqui fala exatamente de um outro problema, do querer ter mais do que se tem e ter sempre mais como um fim em si mesmo, para sentir-se mais realizado, mais seguro, mais poderoso, mais feliz, com mais influência sobre os outros. Uma vez eu estava dando uma entrevista na TV aqui da cidade, aí o entrevistador perguntou assim: por que será que antes, quando os vereadores não percebiam vencimentos, tinha tanta gente querendo ser vereador, e hoje que eles ganham, também tanta gente quer ser vereador? Eu falei: o problema não está em receber, não no salário, está no poder. Está no poder. Evidentemente que de poder com dinheiro é uma química um pouco mais complicada e mais perigosa. Mas, excetuando-se aquelas raríssimas e verdadeiras expressões de engajar-se para fazer o bem, políticos que usam o partido político como ferramentas de ideias de transformação, desenvolvimento e crescimento, que com raríssimas exceções existem, repito, com raríssimas exceções, no máximo que se busca é poder, evidência, poder influenciar, estar à frente. Diz um rabino que é considerado o homem mais erudito do planeta, que o mundo não é dividido entre Alá e Jesus. O mundo é dividido entre Calíope e Mamon. Mamon é o deus do dinheiro. Calíope é a deusa grega da fama, do poder. Dá-se a impressão que quem tem fama, quem é celebridade, tem poder. Vai haver uma campanha contra as drogas e contra DSTs e contra não sei mais o que aqui na cidade, né, que o Comad vai esposar também essa parceria. E uma das formas de fazer com que as pessoas usem o preservativo é simplesmente pedindo entrevistas das celebridades locais. Interessante, né? Celebridades locais. E funciona. Vá por mim, funciona. Não faz muito tempo, para falar do Fantástico de novo, há uns 3, 4 anos atrás, havia um problema moral e ético no Brasil muito grande, e eles foram consultar nada mais, nada menos do que a Xuxa, para que ela desse uma palavra, a opinião dela, porque, afinal de contas, teria um efeito. Mas o Romário também já opinou coisas sobre ética e moral. Nada obstante, hoje ele ser um deputado federal do Rio de Janeiro. Mas uma coisa é certa: ao lado do prazer, as pessoas têm fome e sede de poder. Mas de poder para oprimir e para projetar-se, não poder para servir. E João diz que ter poder para qualquer outro fim que não seja para servir é idolatria, é amor ao mundo. É idolatria, é amor ao mundo. Toda autopromoção é idolatria. Pela autopromoção.
E o grande convite para nós nesta noite, para fugirmos do mundo, é prestar atenção no sistema de valores que aí está. Por que será que alguém quer ficar 20, 30, 40 anos na política? E por que os nossos sistemas permitem isso? E por que, ao invés de ser a escolha dos melhores, na verdade tem sido a seleção dos piores dos últimos tempos? Não sou eu que falo isso, não. Todos os sociólogos, todos os antropólogos, todos os homens de academia, quando olham para o espectro político no Brasil, falam sempre a mesma coisa. Ontem à noite eu assistia um programa onde as pessoas diziam exatamente isso. Os partidos políticos hoje não conseguem selecionar a nata da liderança, porque os líderes verdadeiramente sequer querem se misturar nos partidos políticos. E é tremendo isso, porque o poder tornou-se um ente que condiciona a vida das pessoas, que arrasta o nosso coração. E João chama atenção para isso. O último, a ostentação dos bens. É interessante também isso. Vivemos numa sociedade de ostentação. Ainda que o Brasil seja um dos países mais desiguais do mundo, o Brasil é mais desigual do que a África. A África é pobre, não é desigual. Não existe concentrações absurdas, desiguais, como tem no nosso caso. Mas no nosso caso, essa desigualdade passa pela ostentação. Quem tem, demonstra que tem e quer ter mais. E toda ostentação priva alguém do mínimo necessário para a sua dignidade. E a ostentação está dentro de casa, viu? Algumas casas por aí, você abre as gavetas, deve ter uns 10 ou 12 modelos diferentes de celulares. E todos eles estariam operando muito bem. Mas porque o próximo lançamento saiu uma frescurinha a mais na tela, já não serve mais. Ou se o design é outro, já não serve mais. Aquela função não vai trazer nenhum ganho para o serviço telefônico e nenhum ganho de comodidade, então não vai agregar nenhum valor real ao bem-estar e à vida. Mas é um modo de ostentar. É um modo de dizer, eu tenho, eu possuo, então logo eu sou. René de Descartes, que foi um filósofo, dizia o seguinte, a famosa frase que todo mundo conhece, cogito ergo sum, penso, logo existo. Hoje eu tenho, logo existo. Eu possuo, logo existo. Por que vocês acham, né, que se as mulheres de vez em sempre não fizerem ou um garage seio ou uma doação, né, não tem lugar na casa delas para roupas e para sapatos? Algumas doações que chegaram no Samaritano nos inícios, as roupas vieram com etiqueta. A pessoa comprou porque viu, gostou, mas não serviu. Mas, embora não tenha entrado no corpo, para ela fez bem possuir aquilo. Quando isso acontece, significa que nós somos possuídos pelo bem e não nós possuímos o bem. Ele nos controla. Nesta noite, queridos, por mais que você queira espiritualizar, João está falando de uma relação muito concreta, que o cristianismo é vivido dentro da história. O cristianismo não é vivido dentro do templo. Nós não precisamos nos concentrar e sair de nós para encontrar Deus. Pelo contrário, nosso encontro com Deus pela graça nos leva a mudar completamente a nossa escala de valores e a nossa leitura do mundo. Quando é que o homem ama menos a Deus? Quando, amando mais a si mesmo, ele busca a sua felicidade mais do que o prazer de Deus. E olhem, Deus nos fez para sermos felizes. Deus não tem prazer nenhum na dor, na lágrima. Deus não encontrou prazer na cruz de Jesus. Deus não vai encontrar prazer no menor dos seus sofrimentos.
Deus não encontrou deleite no escárnio de Cristo. Deus não vai encontrar nenhum tipo de felicidade nos seus dramas. Assim como Deus, o Pai, em sua ira santa, né, guardadas as devidas proporções e a distância da minha palavra, rasgou o seu coração, né, por causa da morte do filho, Ele também não se contenta e não se dá por satisfeito quando nos vê sofrendo, feito uma vez que Ele nos fez para a felicidade, mas para a felicidade nele, nas suas providências, no seu amor cuidador, nas bênçãos que Ele dispensa, dando habilidade para o trabalho. Eu já preguei uma vez aqui e vou pregar de novo. A teologia da prosperidade, ela é uma heresia, porque a bênção para a riqueza, Deus já deu. A bênção para a prosperidade do homem, Deus já deu. Chama-se trabalho. Viu? Esta é a bênção para o homem ter bens. Trabalho. E quando uns conseguem mais do que os outros, seja por que motivos for, Deus deu uma segunda bênção, chamada solidariedade. E onde a solidariedade não for muita, possível, Deus deu outra bênção, caridade, compaixão. Ou seja, o milagre de que nós precisamos é de entender como Deus quer que nós o sirvamos dentro do mundo, na relação com os bens, com as pessoas e com a felicidade. Esse é o milagre que você deve buscar. A evidência de que você nasceu de novo é que você entende a sua relação com o mundo, com os bens, com os afetos, com os sentimentos, com o prazer e com o ser útil nas mãos de Deus. Não há evidência de novo nascimento na piedade pela piedade. Na verdade, Paulo fala que alguns homens cultivam a piedade, mas negam o seu poder. Está na carta de Timóteo. Nem porque nós falamos línguas estranhas. Pode ser um fenômeno. Nem porque cantamos, tocamos ou pregamos bem, mas porque nós sabemos o que fazer com a instrução recebida de Deus das portas da igreja para fora. Aqui estão as evidências. Uma delas é essa, a nossa relação com o mundo. Por isso que eu acho uma besteira, muitas vezes, dizer para os jovens assim: você não pode, não deveria, não vá. A Bíblia não nos autoriza a dizer isso. A Bíblia nos autoriza a dizer: discirna os espíritos, tenha o discernimento de Deus. Não é conveniente ir porque o seu pai autorizou. E também não é conveniente ir porque você não vê o mal, porque o coração do homem é enganoso, é falso como ninguém. Peça discernimento. Peça discernimento. A Bíblia diz que nós temos uma unção sobre nós que nos dá o conhecimento da vontade de Deus. Embora precisemos sempre da docência da igreja e da pregação. Não sejamos levianos, irmãos. A autoridade do seu pai não é inquestionável. Viu, jovem? A autoridade do seu pai não é inquestionável. A Bíblia questiona. E questiona por meio do ministério da igreja, muitas vezes. Mas também, pais, o fato de você não enxergar o mal não significa que você tem discernimento. Pode ser que seja alienado, ou cego, ou imaturo. Peça a Deus discernimento. Todos nós precisamos de discernimento. Senão nós vamos agir segundo a lógica do mundo, apenas com conveniência. É isso que João fala. O amor ao mundo é um amor de conveniência, ao passo que o amor a Deus é um amor de obediência. Notaram a diferença? Uma vez alguém questionou-me, através de terceiros, que o pastor prega muito sobre obediência e pouco sobre amor. Não existe amor sem obediência na Bíblia. A prova de desamor de Adão e Eva foi a desobediência. A prova de amor incondicional de Jesus foi a sua obediência. Vocês nunca prestaram atenção nisso? Nunca prestaram atenção nisso? A prova de que Adão e Eva não amaram a Deus é que eles desobedeceram. A prova de que Jesus amou a Deus, o seu Pai, foi que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Amor e obediência são coisas que se conjugam.
que se exigem. Mas no nosso caso agora, a obediência não é vá ou não vá, faça ou não faça. Obediência aqui significa que você deve ler as Escrituras, orar a Deus, formar a sua mente e o seu coração na palavra do Senhor, entender a lei, desfrutar da graça, para aí poder fazer as escolhas que honrem a Deus. Posto isso, Deus abençoe a mim e a você, e que Ele nos encha deste amor por Ele, de tal maneira que saibamos amar de modo relativo tudo o que existe aí. E o amor absoluto entreguemos somente ao Senhor e Salvador de nossas almas. Amém. Momento da nossa liturgia agora, momento de intercessão. Eu não sei qual é o problema que você tem, o que passa no seu coração, na sua mente, mas este é o momento de orarmos a Deus e clamarmos a Ele, porque temos a certeza que Ele nos responde. Então eu convido aos irmãos nesse momento que fiquemos alguns instantes em oração. Você ore aí pelo seu problema, pela sua causa, lembrando que Deus pode todas as coisas. Confiemos agora a nossa oração e a nossa palavra neste momento ao nosso Senhor Jesus. Após alguns instantes, eu convido o presbítero Kleber e o presbítero Emerson que façam oração por motivos que nós desconhecemos, mas que o Senhor conhece. Oremos. Deus Santo, nós te louvamos e te agradecemos. A permissão que o Senhor nos concede de entrarmos no Santo dos Santos através do sangue de Cristo Jesus. E intercedemos, ó Pai querido, pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas. E muitas vezes enfrentarmos o mundo como está. Às vezes nós ficamos com medos, acuados, diante de tantas situações, e perdemos o foco, Pai, de muitas vezes entendermos e compreendermos em nossas vidas a nossa total dependência do Senhor. E as dificuldades, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, para que a Teu modo, no Teu tempo, ó Pai, sejamos corrigidos por Ti, sejamos agraciados por uma cura, por um trabalho, por uma resolução de problemas em família. Enfim, ó Pai, todas as circunstâncias das nossas vidas, nós tenhamos os nossos corações descansados no Senhor, descansado na Tua graça, no Teu amor, descansado na Tua provisão, descansado na Tua misericórdia que cada manhã se renova, Pai. Por isso eu te louvo, na certeza que o Senhor ouve as nossas orações e na certeza do perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Pai Santo, louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, a qual vem de encontro e ao encontro, Senhor, das nossas necessidades. Louvado seja o Teu nome por isso, ó Deus. E Pai Santo, agora, ó Deus, confiados na Tua soberania e no Teu infinito poder, ó Deus, nós depositamos no Teu altar, Senhor, e colocamos, ó Deus, nos Teus braços, nas Tuas mãos poderosas, todas as necessidades, todas as circunstâncias e todas, Senhor, tribulações da vida, Senhor, daqueles que Te amam, do Teu povo, ó Deus, aqui presente. Que o Senhor esteja, Senhor, suprindo todas as necessidades, esteja, Senhor, guiando os nossos passos, esteja, ó Deus, trabalhando nas nossas vidas, para que possamos, ó Deus, estar sempre diante de Ti, ó Deus, renovados, fisicamente e espiritualmente. Pai Santo, ajuda-nos, ó Deus, a trilhar, Senhor, o Teu caminho e fazer a Tua vontade, e estar, Senhor, sempre honrando e glorificando o Teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, nos diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo,
para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Neste momento, segundo a chamada dos nossos dízimos e ofertas, nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado até o momento. Então, neste momento, nós devolveremos ao Senhor aquela parte que cabe à devolução. Se você visita-nos, essa é uma praxe já dos membros dessa igreja, nós fazemos com amor no coração. Mas se você também quiser ofertar, fique à vontade e que Deus abençoe a vida de cada um. Nós convido a igreja para que coloque-se em pé. Nós vamos entoar o hino 63, As Muitas Bênçãos. Enquanto cantamos, os irmãos colocam seus dízimos e ofertas. Louvemos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize-as uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dize quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, eu será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aceita, Pai Santo, a gratidão dos nossos corações quando nos reunimos na Tua casa para fazermos memória dos feitos grandiosos do Senhor, quando, ó Deus, nos alimentamos da Tua palavra.
que tivemos a rica oportunidade de alçar aos céus as nossas orações, bem como os nossos louvores e a nossa adoração em espírito e em verdade. Agora, Pai Santo, socorre a nossa fraqueza e debilidade. Derrama também a Tua bênção sobre os elementos do pão e do vinho, que eles, ó Deus, pela fé, uma vez que tipificam o corpo e sangue de Cristo, comuniquem graça aos nossos corações e nos levem à perfeição do amor e da fé, para vivermos como um povo santo, aprazível e útil ao Senhor. Em nome de Jesus que nós rogamos agradecidos. Amém. O Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Por semelhante modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças outra vez e o passou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Amém. Mais do que milhares, é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória, e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração
bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos toma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis o teu sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Pode orar. Pode orar. Oremos. Eterno Deus e Pai de amor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Agradecemos por esse culto que prestamos aqui neste momento. Obrigado por todas as bênçãos derramadas e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Muitas vezes esquecemos de agradecer, porque são inúmeras. Mas nesse momento, Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por todas as coisas, pelos livramentos, pelas bênçãos. Fique conosco neste início de semana, que a palavra aqui aprendida possamos aplicá-la no nosso dia, para que possamos estar sempre firmes e inabaláveis diante de Ti. Obrigado por tudo, pelo sacramento aqui ministrado e por todos que aqui vieram. Obrigado também por aqueles que sintonizam conosco pela Rádio Web Veritas e também pela Rádio Clube Itapira. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque o Senhor tem sido zeloso para conosco. Ora agora, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Seja Deus favorável para com o seu povo, que Ele nos dê a sua bênção e a sua graça. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém.